Hoje vamos conhecer uma obra de arquitetura que é simplesmente espetacular, a residência Sasaki Aurivox. É um lugar onde a construção e a paisagem, olha, elas se tornam uma coisa só. E a gente já começa com uma pergunta que parece quase filosófica, né? Pode um edifício florescer? Quer dizer, será que uma estrutura de concreto e vidro pode brotar de um penhasco como se fosse uma planta, uma forma de vida? É essa a ideia que a gente vai explorar. Para entender como isso é possível, tudo começa com a localização. A forma como essa casa se posiciona no mundo, bem, é a chave para entender a alma do projeto. Olha só isso! A Aurivox não foi simplesmente construída em cima da falésia. Ela está ancorada nela, faz parte dela. A estrutura usa o terreno acidentado a seu favor, se projetando sobre o abismo de um jeito super ousado e, ao mesmo tempo, perfeitamente integrado. Ela transforma o que seria um desafio em sua maior qualidade. E essa integração vai muito além do que a gente vê, sabe? O projeto foi todo pensado para ser uma experiência sensorial completa. Não é só sobre ver o oceano, mas sobre ouvir as ondas quebrando o dia inteiro, sobre sentir o cheiro da vegetação que vem com a brisa, a natureza que não é um quadro na parede, ela está dentro de casa. Mas como se chega a uma harmonia tão profunda assim? A resposta está numa filosofia de design que foi buscar inspiração na fonte mais antiga e mais sábia de todas, a própria natureza. O conceito-chave aqui tem nome: arquitetura biomimética. Basicamente, é a arte e a ciência de observar como a natureza resolve seus problemas, designs que foram testados e aprovados por milhões de anos, e aplicar essas ideias para criar soluções mais inteligentes e sustentáveis para a gente. E o que é realmente fascinante é o quão específica foi essa inspiração. Não é só a natureza de forma genérica, não. Os arquitetos se inspiraram diretamente nas pétalas de flores tropicais e nas curvas suaves das conchas do mar. É essa mistura que dá para a Aurivox essa fluidez, essa leveza que quase faz a gente esquecer que ela é feita de concreto. E aqui a gente vê como essa ideia da pétala funciona em todos os níveis. As grandes curvas que definem a silhueta do prédio que a gente vê de longe são como pétalas gigantes. Mas essa mesma forma se repete nos detalhes, no jeito que os espaços internos são desenhados e protegidos. É um conceito que vai do todo à parte. Certo. A visão orgânica é incrível. Mas como é que isso se transforma em uma estrutura física, algo que a gente pode tocar? Vamos dar uma olhada na anatomia da forma, nos materiais que dão vida a essa ideia toda. A pele do edifício é um espetáculo à parte. É uma verdadeira dança entre dois elementos que parecem opostos, o concreto e a luz. A escolha dos materiais não foi só técnica, foi poética. Eles foram escolhidos para capturar e refletir a luz da costa, que muda o tempo todo ao longo do dia. Aqui a gente vê esse contraste em ação. De um lado, o concreto branco, forte, protetor, com um acabamento perolado que lembra a textura de uma concha. Do outro lado, a transparência total do vidro, que praticamente dissolve as paredes e traz a paisagem para dentro de casa sem interrupção. Mas a conexão com os elementos da natureza ganha uma dimensão ainda mais dramática, mais visceral, por meio da água. A piscina de borda infinita não só parece se fundir com o horizonte do oceano, ela vai além. Ela se transforma numa cascata que despenca em direção ao penhasco. É um elemento de conexão vital, sabe? Um elo líquido que une a arquitetura à força bruta do mar. E aqui vem o ponto crucial, o pulo do gato. A biomimética nesse projeto não é só sobre aparência. A residência não apenas se parece com um organismo. Ela foi projetada para funcionar como um. É que a mesma filosofia de design também comanda a funcionalidade ecológica. A Aurivox é, em vários aspectos, um organismo vivo e autossuficiente, com sistemas que imitam os processos da natureza para usar os recursos de forma inteligente e minimizar o impacto no ambiente. E aqui estão os seus sistemas vitais. Para ter energia, ela capta a luz do sol com painéis integrados no design das pétalas, como uma flor que se vira para o sol. Para a água, ela bebe a água da chuva, que é coletada e reutilizada. E para respirar, a casa inteira usa ventilação cruzada e o sombreamento passivo para se manter fresca naturalmente. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente tem no final? A gente chega na sinergia perfeita, uma convergência total entre arquitetura, natureza e, claro, a experiência de quem vive nesse espaço. No fim das contas, a Sasaki Aurivox é muito mais do que uma casa.
Ela é um santuário contemporâneo, um refúgio onde a arquitetura e a natureza não só convivem, elas cooperam. É um lugar que oferece um estilo de vida de pura contemplação. Então, só para a gente amarrar as pontas, o conceito? Arquitetura biomimética, inspirada em flores e conchas. A estrutura, concreto branco de alta performance. Fachada, vidro do chão ao teto. O lazer, aquela piscina espetacular com cascata. A parte ecológica, energia solar, captação de chuva e ventilação natural. Tudo isso, claro, naquela localização de tirar o fôlego. E para fechar, essa imagem e essa frase que resumem tudo perfeitamente. A Sasaki Yaori Vox não é só uma casa para o presente. Ela aponta para um futuro possível da arquitetura. Um futuro que pode ser inovador, luxuoso e, acima de tudo, profundamente e respeitosamente ancorado na natureza.